Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao primeiro ciclo de palestras do Núcleo de Ciências e Linguagens, o NCL, vinculado ao Centro Municipal de Referência e Informação Continuada, Prefeito Ayrson Monteiro dos Santos, o CREFCOM. Esse ciclo de palestras marca os 131 anos da emancipação político-administrativa do município, comemorado ontem, 22 de setembro. Já tivemos a participação do professor doutor Rui Aniceto, da FFP-UERJ, falando do patrimônio cultural gonçalense. Amanhã teremos o professor mestre Rafael Soares, que vai falar sobre brincadeiras e jogos psicomotores em tempos de pandemia, será às 15 horas. Hoje, nós temos o prazer em receber Jean Carlos Miranda da Silva, gonçalense, nascido na Clínica São Gonçalo, graduado em Ciências Biológicas pela FFP-UERJ, mestre em Biologia, doutor em Ciências, modalidade Ecologia, pela mesma universidade. Já realizou pesquisa sobre riachos e peixes de São Gonçalo, também já atuou como técnico de laboratório e professor substituto na FFP-UERJ. Foi docente da Rede Municipal de Educação de São Gonçalo por aproximadamente 10 anos. Neste período, o Jean lecionou na Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes, no Jardim Catarina, e no CREFCOM, onde ele atuou como formador e coordenador pedagógico. Também lecionou no Colégio Estadual Lauro Correia, no bairro da Trindade, por pouco mais de 15 anos. Atualmente, o Jean é professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, onde coordena o projeto institucional do Programa de Residência Pedagógica da UF. É docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, o INFES, e também do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade da UERJ. É líder do Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências Naturais, o ENSINA, desenvolve pesquisas relacionadas ao ensino de ciências e biologia, produção de materiais didáticos e divulgação científica. Mas antes de passar a palavra para o Jean, eu vou marcar também aqui o centenário de Paulo Freire, que eu acho que a gente não pode deixar passar, né? Comemorado no último dia 19 de setembro, com um trechinho bem pequeno do vasto e importantíssimo trabalho deste pesquisador. Então, vamos abrir aspas para Freire. E não se diga que, se sou professor de biologia, não posso me alongar em considerações outras, que devo apenas ensinar biologia, como se o fenômeno vital pudesse ser compreendido fora da trama histórico-social, cultural e política, como se a vida, a pura vida, pudesse ser vivida de maneira igual em todas as suas dimensões, na favela, no cortiço ou numa zona feliz dos jardins de São Paulo. Se sou professor de biologia, obviamente, devo ensinar biologia, mas ao fazê-lo, não posso cessioná-la daquela trama. Paulo Freire em Pedagogia da Esperança. Dito isso, com vocês, o nosso convidado de hoje, doutor Jean Carlos Miranda, que vai falar sobre o uso de jogos didáticos no ensino de ciências. Jean, a palavra é sua. Obrigado, Érica. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui, poder participar de uma atividade do CREFCOM, um lugar do qual eu tenho muito carinho, onde eu conheci, reencontrei e trabalhei com pessoas muito queridas, pessoas que foram muito importantes, são importantes, né? Foram importantes na minha formação e são importantes na minha vida, né? São amizades que eu levo já de muito tempo e pretendo levar para a vida toda. Então, para mim é um prazer poder voltar ao CREFCOM, ainda que de forma remota, né? Mas é muito bacana poder rever vocês e poder, de alguma forma, trazer um pouquinho daquilo que eu tenho feito, né, das pesquisas que a gente tem desenvolvido lá no nosso grupo, enfim, e também poder contribuir, né, para essas discussões que o CREFCOM tem trazido, né, que são extremamente relevantes
eu acho que são super importantes, não só para o contexto de São Gonçalo, mas para o contexto educacional como um todo, né? Então, eu não podia deixar de atender, né, um convite do CREFCON, ainda mais sendo um convite feito pela Érica, né? Eu não podia negar isso, né? A Érica é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. A Érica, a sua família, é uma amizade de mais de 25 anos. Né? Eu era um moleque de 16 para 17 anos quando eu conheci o Lúcio e a Érica. Então, assim, para mim é muito legal poder estar aqui e poder compartilhar essas coisas com vocês, né? Rever vocês. Então, assim, eu estou bastante feliz, né, por estar aqui. E eu vou trazer um pouquinho para conversar com vocês sobre aquilo que a gente tem feito na UF, especificamente nos últimos 7 anos. Eu estou na UF há pouco mais de 8 anos e há mais ou menos uns 7 a gente vem trabalhando com jogos didáticos, né? Na verdade, a minha história com jogos didáticos começou em uma disciplina que eu ministrei e depois a gente levou isso para o PIBID, né, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, do qual eu fui coordenador de área do Grupo de Ciências Naturais, lá do campus onde eu atuo, que é Santo Antônio de Pádua, uma cidade que está a cerca de 230, 240 quilômetros daqui de São Gonçalo. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre a história dos jogos, falar um pouquinho sobre a sua aplicação, e depois eu vou trazer aquilo que a gente faz, né, enquanto grupo de pesquisa e ensino de ciências naturais. Ok? Vou compartilhar, então, aqui a tela. Beleza, então. Então, o tema da nossa conversa é o uso de jogos didáticos no ensino de ciências. Como a Érica já me apresentou, né, eu sou o Jean Carlos, eu sou professor da UF, atuo no programa de pós-graduação da UF e também no programa de pós-graduação da UERJ. E na UF eu atuo num curso de licenciatura em Ciências Naturais, né? Por isso o nome do grupo Ensina, né? O grupo de pesquisa é Ensino de Ciências Naturais. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre jogos didáticos, né? Existe uma vasta literatura que trata sobre o tema, né? E muitos autores, dentre eles Ortiz, de 2005, diz que o jogo é um fenômeno antropológico que a gente deve considerar quando a gente estuda o ser humano, uma vez que a presença do jogo ela é uma constante em todas as civilizações que a gente pegar para analisar. O jogo ele esteve unido à cultura dos povos, à sua história, ele tem relação com o mágico, com o sagrado, com o amor, com a arte, com a literatura, costumes, até com a guerra, né? Então, o Ortiz ele diz que o jogo serviu de vínculo entre os povos, a gente pode dizer que ele ainda serve de vínculo entre os povos, né? E ele é um facilitador da comunicação entre os seres humanos. E quando a gente analisa diversas civilizações, a gente tem a presença bem marcada do jogo. Por exemplo, quando a gente pensa em Roma Antiga, na Roma Antiga a gente lembra aí das lutas entre os gladiadores, as corridas de bigas, né? Então, esses jogos na Grécia, na Roma Antiga, quer dizer, tinham um aspecto religioso, era uma forma de você homenagear os deuses por meio do esforço dos atletas. Quando a gente analisa a Grécia Antiga, a gente continua tendo esse aspecto religioso, né? E você vai ter os jogos acontecendo na forma de lutas, na forma de combate, na forma das manifestações, das diversas manifestações teatrais que existiam na Grécia Antiga. Quando a gente vem aqui para o continente americano, a gente analisa os astecas e os maias, os jogos eles estão associados a ritos de sacrifício. Esses jogos eles tinham uma função social, pois era por meio deles que o povo conhecia a vontade dos deuses, o povo era capaz de recriar situações de competição da vida e também conectar-se com o ritmo cósmico do universo. É uma coisa mística, né? E aí é interessante, porque o jogo que chama mais atenção dessa época é o jogo de bola mesoamericano, que é um jogo que podia durar dias e ele quase sempre terminava com o sacrifício do capitão ou de toda a equipe perdedora.
né? Era uma forma de você honrar os perdedores daquele jogo. Eles eram sacrificados aos deuses daquelas civilizações. Ele era um jogo que conferia um certo risco aos praticantes, porque ele era jogado com uma bola feita de lava de vulcão. Essa bola ela era impulsionada utilizando-se o antebraço, utilizando-se os ombros, o glúteo, as costas, e o objetivo era passar com essa bola por um arco. Então, você pontuava passando por um arco, né? Por um anel que era colocado nas paredes que delimitavam o campo, que tinha uma forma de I, né? E é interessante porque no México, até hoje, existem cerca de 1.500 campos desse jogo de bola mesoamericano, né? O que evidencia a importância dessa atividade para as culturas da região. E em algumas regiões do México ainda se joga, né? Ainda se pratica esse jogo de bola mesoamericano. É claro que com algumas adaptações quanto à vestimenta, quanto à bola. Os indivíduos atualmente não usam mais uma bola de lava, né? O uso dessa bola de lava conferia um risco aos praticantes, porque dependendo da intensidade, da força que a bola golpeasse, por exemplo, a cabeça do indivíduo, o indivíduo poderia vir a óbito, né? Mas era uma coisa bastante difundida naquela região. Enfim, era um bom exemplo, né, de como que esses jogos eles eram utilizados para cultuar deuses, enfim, para tentar estabelecer conexões, enfim. A gente então tem que alguns autores eles consideram os jogos como uma das principais bases da civilização. Eles são recursos que eles atuam como recursos que facilitam a comunicação e as relações interpessoais e também o processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente pode afirmar que os jogos são importantes no processo de ensino, porque eles vão desenvolver competências de contexto formativo. Então, eles auxiliam na comunicação, nas relações interpessoais, a gente trazendo isso para o contexto da escola. As relações aluno-aluno, professor-aluno, elas melhoram, elas são facilitadas. Eles também trabalham a questão da liderança, o trabalho em equipe. Eles atuam no desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, social e moral, além, é claro, de auxiliarem na aquisição de conhecimento, tá? Então, a gente tem os jogos como sendo alternativas que a gente pode utilizar para melhorar o desempenho dos alunos, sobretudo em conteúdos de difícil aprendizagem, conteúdos mais complexos. O que não quer dizer que eu devo limitar a utilização desses jogos a somente esses conteúdos difíceis. A gente pode aplicá-los em qualquer conteúdo, mas na literatura a gente vê alguns autores defendendo, né, a utilização deles, sobretudo em conteúdos de difícil aprendizagem, uma vez que eles são facilitadores da aquisição desse conhecimento. E aí é importante que esse jogo mantenha um equilíbrio entre duas funções. A primeira é a função lúdica, ou seja, o jogo ele deve proporcionar prazer, diversão a quem está utilizando-se dele, e ele deve ter uma função educativa, ele deve ser capaz de ensinar ao indivíduo algo que seja acrescido ao seu saber. Então, é interessante que a gente pense sempre nessas duas funções, um equilíbrio entre elas. O jogo ele deve ser divertido, ele deve ser prazeroso, mas ele deve ser capaz de acrescentar algum conhecimento àquele que o indivíduo já tem. E aí eu trago uma frase de Kishimoto, 1996, que diz que o jogo não é o fim, mas é o eixo que conduz a um conteúdo didático específico, resultando em um empréstimo da ação lúdica para aquisição de informações. Então, o jogo ele deve ser utilizado como uma ferramenta auxiliar. A gente não deve esperar ensinar o aluno somente por meio de jogos. O jogo ele é apenas mais um recurso que a gente pode utilizar
para apresentar um conteúdo, para sedimentar um conteúdo, para avaliar a aquisição do conteúdo pelo nosso aluno, ok? Então, a gente tem que os jogos didáticos, eles são ferramentas apropriadas na aprendizagem. Uma vez que eles aumentam o interesse do aluno, isso é notório. A gente, lá no nosso grupo do PIBIG, na escola que a gente atuava, quando a gente começou a aplicar os jogos didáticos, foi assim, uma coisa muito bacana, porque alunos até então que não se importavam com aquilo que era trabalhado em sala, alunos que ficavam totalmente alheios, desinteressados, tinham um rendimento escolar ruim, eles mudaram a sua postura, né? O jogo, então, trouxe um aumento de interesse para esse aluno. Esses jogos trouxeram um estímulo à criatividade, né? Tanto é que a gente tem uma experiência muito, muito bacana, muito interessante, que foi os próprios alunos do Ensino Fundamental 2 criarem jogos. A gente levava os nossos jogos e aí chegou uma hora em que a gente resolveu propor para as crianças que elas produzissem os jogos sobre aqueles conteúdos que a gente estava trabalhando. E aí houve casos de jogos muito semelhantes aos nossos, com a mesma dinâmica, mas surgiram jogos totalmente diferentes. Uma coisa muito bacana, muito criativo, né? Então, isso foi muito legal também. Os jogos, eles desenvolvem níveis de experiência, né, diferentes, experiência pessoal, experiência social, né? Eles contribuem para a construção da autoconfiança do aluno, isso é uma coisa muito legal também, que a gente conseguiu aferir, que a gente conseguiu verificar em campo, né, no cotidiano da escola. Eles são importantes porque eles permitem que o aluno saia daquele papel passivo de recebedor de conhecimento apenas. A gente acaba conseguindo fazer com que o aluno tenha um papel mais ativo no processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito interessante também. O aluno ele passa a se reconhecer como um gerador de conhecimento também. E isso é importante para o processo em ensino-aprendizagem. E, por fim, os jogos didáticos, eles são excelentes atividades de divulgação científica. Mas, para o final da minha fala, eu vou trazer um exemplo, né, de divulgação científica que a gente faz com os nossos jogos, né, com os jogos que a gente tem produzido ao longo desse tempo, lá no grupo de pesquisa. E aí, falando do grupo de pesquisa especificamente, né, o grupo chama-se Grupo de Pesquisa e Ensino de Ciências Naturais, ou Ensina, e a gente tem, ao longo desses 7 anos, a gente produziu um acervo de 29 jogos, separados nessas áreas do conhecimento, né? A gente tem 6 jogos de anatomia e fisiologia humana, 6 voltados para a educação sexual, 5 de zoologia, 3 de astronomia, 3 de biologia geral, 2 de química, 1 de botânica, 1 de geociências, 1 de ecologia e 1 de educação ambiental. Esses jogos, os kits dos jogos, eles foram construídos com materiais de baixo custo. São materiais que a gente costuma ter em casa: papel, tesoura, tampinha de caneta, tampinha de refrigerante, garrafa PET, enfim, são coisas de fácil acesso e que não tem um custo elevado, né? Aquilo de mais caro que a gente utiliza é o papel, é a impressora e o computador para a gente imprimir as fichas, enfim. Mas, de resto, são materiais de baixo custo, coisas que a gente costuma ter em casa. Aquilo que a gente não tem em casa no momento, a gente consegue comprar por um preço bastante acessível. Desses 29 jogos que a gente produziu, 18 deles já passaram por, pelo menos, um dos processos de avaliação, de validação que a gente desenvolveu ou adaptou. Então, esses jogos já foram aplicados em escolas, em turmas de educação básica, em ensino fundamental 2 e, em alguns casos, ensino médio também, tanto de formação de professores quanto de formação geral. E isso levou a uma produção
de 15 artigos já publicados, onde a gente apresenta os jogos, onde a gente mostra o resultado desses processos de avaliação, de validação. E a gente tem um artigo que está submetido, ele está em avaliação, a expectativa é que ele saia nas próximas semanas, se aprovado. A gente tem 3 trabalhos completos publicados em anais de eventos, um capítulo de livro, mais um capítulo de livro aguardando publicação. A gente espera que até o final do ano já esteja disponível. As nossas pesquisas geraram também 2 TCCs, um na UF, uma aluna que eu acompanhei desde do início da universidade, ela foi minha bolsista no PIBID, e depois ela fez um TCC sobre um desses jogos que a gente produziu juntos. E o outro trabalho de conclusão de curso foi de uma aluna da PUC do Rio de Janeiro. E a gente tem também 3 dissertações específicas voltadas para a produção e avaliação de jogos didáticos. E a gente tem mais uma dissertação em andamento com previsão de defesa agora no final do ano, né? Então, a gente tem, né, esse acervo de 29 jogos. Desses, 18 já foram avaliados, pelo menos por 2 processos que a gente desenvolveu ou que a gente adaptou, gerando aí essa produção que está disponível, tá? Quem tiver interesse em ter acesso a esse material que a gente produziu, depois eu posso disponibilizar o link da nossa coleção no repositório institucional da UF. Então, as pessoas podem acessar o repositório e podem fazer o download desses artigos, né? Podem utilizar os jogos, enfim. E a gente coloca, Jean, no site do CREFCON. Beleza, tá ótimo, perfeito. E aí eu trago para vocês agora alguns dos jogos que a gente produziu, tá? Esse aqui, especialmente, né, o Desafio Ciências, foi o primeiro jogo que a gente produziu, né? Esse jogo foi um jogo pensado para ser utilizado como uma revisão dos conteúdos abordados na disciplina de ciências. Nós tínhamos alguns alunos da escola parceira, onde a gente desenvolveu o PIBID, que iam tentar prova para escolas, né, de ensino médio, e aí a gente então pensou num jogo para auxiliá-los na preparação. Então, ele engloba todo o conteúdo do ensino fundamental relacionado à disciplina de ciências, tá? O kit do jogo, ele é composto por 72 cartas comuns, que são essas cartinhas com a tarja azul, e 8 cartas desafio, que são essas cartinhas com a tarja amarela. O kit tem ainda 4 pinos, né, um de cada cor, tem um dado, que é usado para definir a ordem com que os participantes vão efetuar as jogadas, e uma ampulheta para marcar o tempo. O aluno ele tem cerca de 1 minutinho para responder a questão. Esse jogo ele foi criado a partir do jogo Quest da Grow. Eu não sei se todos têm conhecimento desse jogo, mas é um joguinho que segue esse mesmo formato de tabuleiro. E aí a dinâmica do jogo é a seguinte: a gente divide as turmas em grupos, né, em 4 grupos. Seria interessante se a gente conseguisse trabalhar com 4 alunos apenas, mas a gente sabe que a realidade das nossas salas de aula não permite isso. A gente tem salas muito cheias, então a gente trabalha em equipes. A gente sempre elege um aluno para ser o representante da equipe. Enfim, a gente organiza a turma em 4 equipes, embaralha as cartas e separa os 2 montinhos, o monte das cartas comuns e o monte das cartas de desafio. O dado é lançado para definir a ordem de participação das equipes, né? Definida a ordem, o mediador, que é o professor, ele retira uma carta do monte de cartas, perguntas simples, nessas cartinhas com a tarja azul. Ele lê a pergunta e aí o grupo tem o tempo de 1 minuto para responder a questão. Respondendo certo, o grupo anda, né, o peão anda uma casa e a vez passa para a equipe seguinte. E essa dinâmica segue. Caso a equipe erre, o peão não anda, ela fica no mesmo lugar. Então a dinâmica segue
E aí o aluno chega, né, o grupo chega na casa 10, que é a casa desafio. Nessa casa 10, o mediador ele precisa, então, retirar uma carta de tarja amarela, a carta desafio, que é uma carta diferenciada. Ela vai ter perguntas um pouco mais complexas, e são 3 perguntas. O aluno ele tem que responder, o grupo tem que acertar as 3 questões. Jean, se o grupo acertar uma ou duas, vale? Não, tem que acertar as 3. O aluno não acertando, essa carta volta para a pilha. E aí os demais grupos precisam ficar atentos, porque essa carta pode ser uma carta que eles venham a responder na sua vez. Então, é interessante manter a turma toda ligada nas questões que estão saindo, enfim. E aí é declarada vencedora a equipe que chega na casa 10 e acerta as 3 perguntas da carta desafio. Esse jogo ele tem uma peculiaridade, que é a seguinte: a gente pensou em criar uma série de jogos chamada Desafio Ciências. Então, a gente pensou em manter esse formato de tabuleiro, essa dinâmica do jogo, né, ela se manteria, a gente só mudaria os conteúdos. A gente conseguiu fazer uma segunda versão, que é Desafio Ciências Animais, que é voltada para o conteúdo de zoologia, e a gente conseguiu desenvolver o Desafio Ciências Sistemas do Corpo Humano, que é o produto do TCC da Cristina, essa aluna que eu mencionei agora há pouco. Então, a gente conseguiu desenvolver 3 jogos dessa série que a gente pensou inicialmente, Desafio Ciências, né? E aí pode ser que a gente consiga desenvolver mais outros, a gente consiga contemplar os outros conteúdos, né? Tendo em vista que a biologia, a ciência, ela é bastante rica, e aí seria muito legal se a gente conseguisse desenvolver, né, mais jogos. Me lembrei agora, não são 3, não, são 4. A gente tem o Desafio Botânica também, que a gente desenvolveu e já avaliou ele também, a gente já o validou também. Então, são 4 jogos que a gente tem dessa série Desafio. Vamos ver se a gente consegue superar o desafio de dar continuidade a essa série chamada Desafio Ciências. Em Busca da Fecundação. É um jogo bastante interessante também, que é voltado para a questão da educação sexual, né? Nós temos 6 jogos voltados para essa temática. Então, esse jogo, especificamente, ele vai estar tratando do caminho que um espermatozoide percorre até chegar ao óvulo. Então, isso fica claro que quando a gente mostra, né, o banner, né, ou melhor, o tabuleiro que foi impresso em banner. Então, aqui a gente tem, no iniciozinho, a gente tem um espermatozoide e o caminho que ele faz no tabuleiro seria o caminho que ele faz dentro do corpo feminino até chegar ao óvulo para fecundar, né? Daí o nome Em Busca da Fecundação. Esse jogo ele vai tratar de assuntos relacionados à educação sexual, como eu já mencionei, ele vai tratar da anatomia, do funcionamento dos aparelhos reprodutores, masculino e feminino, aborda também questões de gravidez, uso de métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. Então, o tabuleiro desse aqui, diferente do jogo anterior, ele foi impresso em lona e em dimensões maiores, né? A gente percebeu que um tabuleirinho muito pequeno para a gente trabalhar com a turma inteira fica meio complicado. Alguns alunos acabam ficando muito distantes, acaba se dispersando. Então, a gente passou, então, a trabalhar com tabuleiros maiores. Alguns deles chegam a ter 1 metro por 1,20 m, são bem grandões, de forma que toda a turma consiga se aproximar e consiga participar bem. Maior que eu, quase. Esse jogo ele tem ele tem 50 cartas, vai ter um dado também, né? E tem uma ampulheta para marcar o tempo de resposta, né? Esse tempo gira em torno de 1 minuto. A gente também trabalha com equipes, né? São quatro equipes, com um representante cada, e o professor sempre vai atuar como mediador, tá? Ele vai estar sempre conduzindo a atividade. Uma coisa importante é que todos os nossos jogos eles têm um manual de regras. Nesse manual de regras, a gente detalha, né, o kit do jogo, todo o seu funcionamento. Então, assim, é um guia que serve para qualquer pessoa, né,
um professor, por exemplo, que venha solicitar o nosso material para aplicar na sua sala, ele consegue aplicar o jogo sem nenhum tipo de assessoria presencial nossa lá no momento. Ele consegue aplicar tomando como base ali o manual de regras, tá? Uma coisa interessante nesse tabuleirinho é que ele tem algumas casas com algumas informações que mostram um pouquinho de como é difícil a vida de um espermatozoide quando está em busca da fecundação. Então, por exemplo, se o aluno cai na casa 6, tem lá a informação, ó, muco cervical espesso demais. Então, ele fica uma rodada sem jogar. Se ele cai na casa 11, a mobilidade está comprometida, então ele passa a vez. Na casa 17, a coisa é mais complicada, a acidez vaginal está acima do normal, então ele tem que voltar 3 casas. Então, são coisas que conferem uma certa dinamicidade ao jogo e também traz, né, um aspecto informativo. Isso é uma coisa bem interessante também, né? A dinâmica do jogo consiste em organizar a turma em grupos, né? O professor pega uma carta e ele lê. Se o grupo acerta, o grupo então lança o dado e anda o número de casas correspondente. Se ele erra a questão, ele não lança o dado, consequentemente não anda nenhuma casa, e a vez passa para o grupo seguinte, e aí essa dinâmica segue até que um grupo chegue lá no óvulo, né, para então fecundá-lo. Jean, só para você ter noção, o povo está amando, tá? Os comentários aqui são sempre os melhores, tá? Bacana, só para você. Bacana. Vai seguindo o baile que o povo está gostando. Estou ansioso aí pela conversa após a palestra, isso é bem legal. Vamos lá. Boliche das DSTs. Esse jogo ele já foge um pouquinho desse padrão jogo de tabuleiro, tá? Esse jogo ele tem uma dinâmica diferente, ele foi pensado para abordar a questão do aumento do número de casos de infecções sexualmente transmissíveis, e aí cabe um parêntese, né? Alguém pode estar achando estranho o nome, né? Boliche das DSTs, mas hoje a gente utiliza o termo IST, né? A época, quando a gente fez, essa coisa do uso do termo estava meio que laica, ainda não estava tão consolidada. E a gente acabou deixando o DST, porque era como as nossas crianças falavam, enfim. Mas hoje a gente já trabalha na possibilidade de alterar essa logo, alterar o nome do jogo, né, para boliche das ISTs. Né? Alguém pode estar perguntando, por que IST e não DST? Por que infecção e não doença? Se opta por falar infecção, porque o indivíduo ele pode ter e transmitir a infecção sem ter sinal ou sintoma algum. Então, por isso que se opta em falar em infecções sexualmente transmissíveis. Mas vamos lá. O jogo, ele tem uma dinâmica diferente, né? Ele é um boliche. A gente trabalha com 10 pinos de boliche, desses que a gente encontra em lojas de brinquedos, né? Mas a gente pode substituir isso aqui por garrafa PET, né? Por isso que eu falei que podem ser coisas que a gente tem em casa. O jogo tem uma bola de plástico que, em geral, vem com esse kit. Jean, eu estou sem grana para comprar o kit para fazer a bola, para ter a bola. O que eu faço? Pego garrafa PET, posso fazer uma bola de papel, revestir com meia, com fita adesiva, enfim. A gente consegue... Dá um jeito. Dar um jeito de jogar, né, dançar conforme a música. Cada pino desse, ele vai ter um número, e esse número ele é correspondente a uma ficha que traz um caso relacionado a uma infecção sexualmente transmissível. O professor, ele tem uma ficha que tem a numeração, né, e a doença referente àquele número. Então, ele tem um gabarito que ele pode utilizar para orientar aquela atividade. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente fazia? Quando a escola permitia levar os alunos para o pátio, a gente ia para o pátio, para a quadra. Quando não, a gente tirava as mesas, botava as mesas da sala no canto
ficava aquele espaço livre e a gente colocava os pinos lá próximo ao quadro, né, espaçados, e aí os grupos, cada grupo jogava a bola de uma vez tentando derrubar um pino. Ela derrubava o pino e aí a gente então pegava a ficha que trazia o caso relacionado àquele pino. Então, por exemplo, se o grupo derrubasse lá o pino 6, a gente teria a seguinte questão: Rejane, de 35 anos, procura o ginecologista e relata dor e ardência vaginal, principalmente após as relações sexuais. Ela queixa-se também de febrícula, uma febre passageira, e após o exame clínico, o médico identifica lesões genitais, pequenas bolhas, das quais saem secreção quando estouradas. Rejane é promíscua e raramente faz o uso de preservativos. Então, a equipe se reúne e tenta bater o martelo sobre qual doença a ficha está tratando, né? Então, digamos que o grupo acerte. O grupo fala, ó, ela tem herpes genital. E aí o professor, então, ele vai direcionar uma conversa, um bate-papo sobre essas questões associadas a herpes genital. Ele pode pegar gancho naquilo que trata a própria ficha, ele pode falar da questão dos sintomas que ela tem, ele pode falar do comportamento que ela tem, um comportamento promíscuo, ela tem vários parceiros sexuais, a questão do não uso do preservativo. Enfim, dá para a gente fazer um trabalho bem interessante. Você consegue trabalhar esse tema, que muitas vezes pode parecer pesado para alguns, de uma forma muito mais leve, num bate-papo, né? E aí os próprios alunos, eles vão alimentando essa discussão a partir de situações que eles venham a colocar. Muitos apresentam até coisas que estão vivendo. É muito comum o aluno falar assim, professor, um amigo meu ou uma amiga minha tem isso, aquilo. Não é o amigo, não é a amiga, é ele. Quase sempre é ele ou ela que tem o problema, né? Mas, assim, é um jogo que tem uma dinâmica diferente daqueles jogos de tabuleiro. E é muito bacana, porque a coisa rende, né? Apesar de serem só 10 fichas, às vezes a gente precisa, né, ficar cortando um pouquinho a conversa para a gente poder dar conta de terminar a partida dentro do horário da aula, porque a coisa rende, né? A coisa muito, muito, muito bacana, dada essa dinâmica diferenciada que esse jogo tem. E aí, um outro jogo que eu trago para vocês é um jogo que eu digo que é o meu xodó, porque esse jogo eu tive o insight para criá-lo brincando com a minha filha. Então a inspiração para esse jogo foram as minhas brincadeiras com a Manuela. A Manuela tinha um jogo Tapa Certo da Estrela, que é um jogo bastante antigo. Eu tive Tapa Certo quando eu era criança, e a Manuela ganhou um do Carrossel, aquela ovelhinha Carrossel. E o Tapa Certo ele tem 2 tipos de ficha, uma ficha redonda e uma ficha quadrada. E no jogo comercial, essa ficha ela tem imagens que são iguais, né, na ficha redonda e na ficha quadrada. No jogo da Manuela eram os personagens da novela. E aí a dinâmica do jogo comercial é a seguinte: você monta uma pilha com as cartas quadradas e espalha as cartas redondas sobre a mesa ou no chão, enfim, com a face, né, onde tem a imagem dos personagens virada para cima. E aí você, então, tira uma carta daquela quadrada, mostra para todos os participantes, e os participantes, utilizando uma vareta que representa uma mãozinha, tem uma ventosa na ponta, eles tentam pegar a carta redonda equivalente àquela que você tirou, né, que é do grupo das quadradas. E aí, eu brincando com a Manuela, eu pensei assim, caramba, isso dá um jogo. Eu acho que vou fazer um jogo. Só que eu fiquei pensando, poxa, mas um jogo, figura igual, o que eu vou estar ensinando, né? O que eu vou estar apresentando de novo, de diferente para o aluno? E aí eu comecei a pensar, falei, cara, vou fazer um jogo para trabalhar zoologia. E aí, ao invés de eu ter figuras iguais nas cartas quadradas e redondas, eu vou ter a imagem do bicho na ficha redonda, e na quadrada eu vou ter características. Eu vou ter 3 características, né, que serão as dicas para o aluno identificar, para o aluno reconhecer aquele animal.
Então, o jogo ele tem 40 cartas redondas com as imagens dos animais e 40 cartas quadradas com as dicas, que são as características desses animais. A gente tem um kit com 4 varetas, com essas ventosas, né, que vão servir para a gente pegar a carta. A gente costuma trabalhar com um grupo, né, de 2 a 4 alunos, né, limitado pelo número de varetas. Se a gente tiver 6, 8, 10 varetas, dá para brincar mais gente. E a dinâmica é a seguinte: a gente espalha as cartas com a imagem dos animais na mesa, no chão, enfim, e faz uma pilha com as cartas quadradas, com as questões voltadas para baixo. E aí o professor, sempre ele, o mediador, pega a carta quadrada e lê as dicas. São 3 dicas. E aí os alunos de posse dessas varetinhas com a ventosa, eles têm que ficar atentos às dicas e tentando encontrar o animal correspondente às dicas para poder pegá-lo com a varetinha. E aí o aluno não precisa esperar o professor ler as 3 dicas. Ele, com uma dica ou com 2, ele já pode tentar, ele pode acertar. Mas ele pode errar também, porque, por exemplo, a gente tem animais que têm características que são semelhantes, né, que são iguais, que servem para os representantes do grupo como um todo, né? Então, vamos pensar lá, por exemplo, tem lá sapo, rã e perereca. Digamos que a primeira dica seja tem respiração pulmonar cutânea. O indivíduo ele pode tentar pegar lá uma rã, uma perereca, achar que ele mandou bem, sem ouvir a segunda dica. Se a segunda dica for possui glândula paratoide, só sapo tem, então ele perdeu. Então, às vezes, é mais interessante o indivíduo escutar as 3, né, para ter maior chance de pegar o bicho certo, enfim. Mas é uma coisa muito bacana, porque é uma dinâmica diferente esse jogo, né? Ele também foge aquele padrão de jogo de tabuleiro. A gente tem uma experiência bem legal acerca desse jogo. A gente o apresentou pela primeira vez no Erebio de 2015, na UF, e aí o evento tinha uma sessão de mostra, né? Uma mostra de materiais didáticos. E aí a gente levou uns 5, 6 jogos para apresentar no evento, e o jogo que mais bombou da nossa equipe foi exatamente esse jogo. Sem exagero, formou-se fila para jogar, né? As pessoas ficam naquela ânsia de bater e pegar e tal, muitos lembrando como era brincar de tapa certo quando eram crianças. Enfim, foi muito bacana. E aí, quando a gente levou para a escola para testar com as crianças, foi assim, um resultado muito positivo também, foi bem bacana. Uma coisa que eu esqueci de falar é que ganha quem conseguir pegar mais fichas redondas, né, corretas, né? Quem consegue acertar o maior número dessas fichinhas. Beleza? Beleza. Então é isso. Como exemplos dos jogos, eu trouxe apenas 4 daquele universo que a gente tem de 28. E aí o seguinte, o processo ele não termina na produção do jogo. A gente tem uma outra etapa, que é a etapa de validação. O que seria a validação do jogo didático? Ela consiste em a gente verificar se o jogo está adequado àquilo que ele se propõe, né? Ao conteúdo que a gente propõe trabalhar. Ela visa também verificar a qualidade daquele recurso que a gente produziu, atentando para alguns detalhes, como, por exemplo, as metodologias de desenvolvimento e atendimento dos padrões, né, que a gente estabelece, que a gente cria para esses jogos que a gente tem desenvolvido. Uma outra forma da gente validar é utilizando o critério da usabilidade. Então, é uma validação de aplicabilidade. Essa usabilidade, ela envolve fatores estéticos e de manuseio do jogo, tá? Ela é uma característica, ela é um fator que está relacionado à facilidade com que a gente utiliza alguma coisa, né? Mais especificamente, ela está associada com a rapidez com que um usuário, um jogador aprende a jogar, né? A eficiência desse jogador, desse usuário,
a utilizar aquilo que a gente está colocando para ser utilizado, né? O seu grau de propensão a erros e também o quanto eles gostaram de utilizar aquela coisa. Tá? Então, é um padrão, ou melhor, é uma ferramenta que nos permite uma avaliação por parte de quem está utilizando o jogo. Né? A gente aplica um questionário para o nosso aluno, tá? Porque esse aluno ele é o usuário final, né? Então a gente aplica um questionário e esse aluno ele vai avaliar o jogo. Ele vai avaliar quanto ao visual. A gente tem uma série de perguntas para ele relacionado ao layout do jogo, se o jogo ele é visualmente atraente, se as regras do jogo são claras, se as regras são complicadas, se há alguma regra que não caiu bem, que atrapalhou o andamento do jogo, se o conteúdo abordado no jogo é um conteúdo que ele tem conhecimento, que ele já viu em sala de aula, se o conteúdo está de acordo com o nível do conteúdo visto em sala de aula. Uma coisa importante que a gente sempre pergunta, se o aluno aprendeu algo novo com o jogo. Isso é uma coisa importante e interessante. O grau de interesse do aluno também, se ele manteve o interesse no jogo durante todo o tempo da partida, se esse tempo da partida foi suficiente para eles terminar, ou melhor, se o tempo de aula foi suficiente para terminar uma partida, isso é uma coisa importante. É interessante que o jogo ele comece e termine naquele tempo que a gente determinou para a nossa aula. A gente iniciar uma partida hoje para terminar a partida na próxima aula, que pode ser semana que vem, complica, a coisa perde, né? O aluno perde um interesse e aquela dinâmica do jogo acaba sendo quebrada. E uma coisa interessante que a gente também sempre pergunta é se eles gostariam de ver atividades como aquela que eles estão desenvolvendo naquele dia, ou como eles desenvolveram naquele dia, em outras disciplinas. E aí a gente pergunta que disciplinas eles gostariam que também utilizassem jogos didáticos. E aí os resultados são bastante interessantes. A gente deixa, inclusive, um espaço para eles fazerem comentários livres. Então, eles podem colocar sugestões para a gente, eles podem colocar críticas, podem colocar elogios, enfim, eles têm um espaço livre para opinarem sobre o jogo, para além daquilo que a gente pergunta nessas questões desse questionário de avaliação da usabilidade. A gente faz uma outra validação, né, que é a validação da funcionalidade, ou seja, a gente procura avaliar o grau de aprendizado do aluno a partir da utilização do jogo didático. E, para isso, a gente utiliza 2 questionários. A gente tem um questionário chamado de questionário do conhecimento prévio. É um questionário que a gente aplica antes do aluno utilizar o jogo. A gente o utiliza visando ter ali um retrato do nível de conhecimento do aluno acerca daquele assunto, né, do assunto abordado no jogo. A gente utiliza o jogo e tal, e depois a gente volta com outro questionário, que a gente chama de questionário de verificação de aprendizagem. Então, a gente procura identificar o quanto o aluno aprendeu acerca daquele conteúdo após a utilização do jogo. Esses questionários, eles não são idênticos, eles têm especificidade, eles vão estar tratando, vão tratar, obviamente, do conteúdo abordado naquele jogo em específico. Eles vão ter a mesma quantidade de questões, a gente sempre trabalha com questões de múltipla escolha, tá? E há uma pequena diferença na abordagem das questões. As questões elas não são idênticas. Eu não pego o questionário A e aplico antes do jogo e pego o questionário A e aplico depois. Não, eu aplico um questionário B. Eu tenho um questionário diferente. A abordagem das questões ela é diferente. Não são as mesmas questões, elas são diferentes. E a ordem como que elas aparecem no questionário também ela muda, tá? De forma que a gente consiga minimizar a possibilidade do aluno decorar as respostas ou decorar a ordem das respostas. Então, são perguntas que têm uma diferençazinha, mas elas são relacionadas, de forma que eu consigo fazer, né, a
correlação. A questão 2 do questionário A equivale à questão 18 do questionário B. E assim eu consigo fazer com todas e consigo avaliar o nível de aprendizado, né, com base no número de acertos que o aluno teve antes e depois da aplicação do jogo. Esses questionários todos, eles são depois analisados, a gente coloca isso em planilha, a gente gera gráficos, a gente analisa esses gráficos, a gente analisa também os comentários que os alunos fazem, e aí, então, a gente tem, né, quando está tudo ok, quando a gente consegue atender, né, quando o jogo consegue atender, né, quando o jogo ele é bem avaliado na questão da usabilidade, e quando a gente consegue ver que ele é bem avaliado quanto à funcionalidade técnica dele, a gente tem, então, um jogo aprovado, um jogo que passou pelo crivo dos processos de avaliação. Tá? Em alguns casos, a gente pede, inclusive, para o professor regente da turma também responder um questionário de avaliação. E aí, em relação às impressões que ele tem sobre a temática que a gente trabalhou, sobre o funcionamento do jogo, é um questionário de usabilidade, mas é um questionário adaptado, né, para o olhar do professor. Ok? E aí, já encaminhando para o final, eu trago um pouquinho da ludoteca itinerante, que é um desdobramento dessas atividades de pesquisa que a gente vem desenvolvendo lá no nosso grupo. Né? Como a gente tem um acervo interessante, né, um acervo robusto, já com 29 jogos, a gente entende que esses jogos eles devem ser compartilhados. Esse conhecimento, essa ferramenta, esse recurso, ele deve estar disponível para que outras pessoas utilizem. Eu acho que a gente criar um recurso, publicar um artigo sobre aquele recurso e o recurso ficar dentro de um armário, ele não está atingindo o objetivo para o qual ele foi pensado, planejado, né, que é de ser utilizado lá na educação básica, na formação dos nossos alunos, como uma ferramenta suplementar, uma ferramenta de apoio ao professor. Então, a gente pensou em criar uma ludoteca itinerante. Né? Como é que isso funciona? A gente tem recebido convites para participar de eventos acadêmicos, feiras de ciências, feiras do conhecimento, mostras culturais, enfim, nas escolas lá do Noroeste Fluminense, onde a gente atua. Então, a gente leva o nosso acervo para esses eventos, a gente expõe, a gente conversa com os professores, a gente convida os professores a jogar e a gente convida os alunos a jogar também. Então, a gente tem essa ludoteca tem um papel de divulgação científica bem interessante. Além da gente ir às escolas fazer o nosso comercial, vamos dizer assim, a gente também oferece a possibilidade de empréstimo aos professores da educação básica. Então, os professores, tanto do ensino público ou privado, eles podem solicitar o empréstimo desse material, eles assinam um termo de responsabilidade e se comprometem a devolver o material num prazo determinado. Então, o professor ele pode levar para a escola e aplicá-lo. Né? Daí a importância daqueles manuais de regras que eu falei, que permitem que o professor consiga aplicar sem que um dos membros do grupo de pesquisa esteja presente lá no momento com ele. E a gente também empresta os jogos para os nossos alunos, né? Os alunos do curso de licenciatura em Ciências Naturais, no qual eu trabalho, que utilizam os jogos para a realização de seminários ou até mesmo atividades nas escolas onde eles fazem o estágio curricular obrigatório. Uma coisa interessante é que o seguinte, nesse primeiro momento da ludoteca, ela ficou restrita a escolas do Noroeste Fluminense, que é onde fica um instituto da UF, onde eu estou lotado. Né? Mas a gente tem a intenção de produzir mais cópias de cada jogo para que a gente tenha
uma cópia completa da ludoteca aqui em São Gonçalo, uma vez que é a cidade onde eu resido, né? Eu tenho colegas que conhecem os jogos e que muitas vezes pedem para fazer uma atividade com seus alunos, enfim, mas às vezes ficam impedidos porque o acervo fica lá em Santo Antônio de Pádua, né? Onde é o nosso instituto. Então, brevemente, né, a partir agora de 2022, a gente pretende ter um acervo duplicado para que a gente possa ter esse material disponível aqui para os professores de São Gonçalo, Rio, Niterói, enfim, as pessoas de mais pertinho da gente aqui que queiram utilizar. Mas, no primeiro momento, a gente utilizou lá em Santo Antônio de Pádua, né, em algumas escolas. E aí, como eu falei anteriormente, a gente levava esse material para a escola e a gente convidava as pessoas a jogarem, né, os alunos principalmente, os professores também, e ao final das partidas, a gente pedia que as pessoas que jogaram, classificassem, né, o jogo, mostrassem para a gente como se sentiram fazendo aquela atividade. Então, a gente criou alguns emojizinhos, a gente pegou alguns emojis, o emoji de adorei, gostei, indiferente, não gostei, detestei. Então, a gente tinha uma caixinha com esses emojis, os alunos jogavam, né, as partidas dos diferentes jogos que a gente levava, e ao final eles eram convidados a votar, né, a dizer para a gente como que eles se sentiram em relação àquela atividade. Eles pegavam a fichinha do emoji e colocavam numa outra caixinha específica para cada jogo. E com isso a gente conseguiu, então, ter uma avaliação bem geral de como que esses jogos se saíram nessas feiras. E, inicialmente, a gente fez isso em 2 escolas. Uma escola em Miracema, que é uma cidade a cerca de 14, 15 quilômetros da UF, que fica em Santo Antônio de Pádua, e a outra no Colégio Estadual Barão de Tefé, que é a maior escola estadual da cidade de Santo Antônio de Pádua. Então, a gente fez essa análise nessas 2 visitas que a gente realizou nessas escolas. Aí aqui, então, a gente tem uma tabelinha, né, com os jogos que a gente levou para essas escolas. Foram 11 jogos que a gente levou, 6 foram levados para o Lontra, ou melhor, 7 para o Lontra e 6 para o Barão. A gente teve aí 251 alunos avaliando esses nossos jogos. E essa tabela aqui mostra para a gente como que foi a experiência desses alunos. A gente repara que a esmagadora maioria, né, classificou como adorei, né? Então, a gente tem aí uma avaliação bastante positiva, né? Um número considerável de alunos classificou, né, como gostei. Então, a gente pode dizer, com base no número de adorei e gostei, que os jogos eles foram aprovados por aquele público em específico, né? Lá no Lontra, a gente tem dois alunos que foram indiferentes aos 2 jogos, né, ao Desafio Ciências Animais e ao Jogo dos Astros, que é um jogo que trata de astronomia. E no Lontra também, a gente teve duas alunas que votaram lá no detestei, né? E aí aquilo me chamou a atenção, porque eu estava perto na hora e eu vi quando as meninas pegaram a fichinha e colocaram no detestei. E aí elas ficaram conversando perto da gente, estão falando do jogo, e aí eu me aproximei e falei, vem cá, vamos conversar aqui. Explica para o tio por que vocês não gostaram. Aí uma falou assim, tio, eu não gostei porque eu não sabia questão nenhuma. Aí eu falei assim, tá bom, mas vem cá, qual é a série que você estuda aqui na escola? Aí ela, eu sou do 4º ano. Eu falei, por isso que você não sabe. O conteúdo desse jogo é para o pessoal do 7º ano. Tio, então é por isso que eu falei, por isso que você errou. Ela, então, se não fosse isso, eu ia gostar do jogo. Eu falei, beleza, né? Então, assim, foram os 2 pontos fora da curva, foram essas 2 menininhas, mas elas não gostaram, né, porque elas simplesmente não sabiam absolutamente nada, porque era um jogo que tratava de um conteúdo totalmente fora da realidade daquilo que elas estavam estudando também, né?
Mas, assim, esse resultado mostra para a gente que os jogos eles foram muito bem avaliados por aquele público, né, específico que estava participando daquelas 2 feiras. Então, isso foi um resultado muito, muito bacana para a gente e sinalizou para a gente, né, que a gente estava no caminho certo. Enfim, foi muito, muito gratificante mesmo, né? E aí, já indo para o final, né, a boa aceitação dos jogos nessas feiras, né, mostram para a gente a importância desse trabalho de divulgação científica, né? A gente mostrar para o professor essas diferentes ferramentas que a gente tem produzido na academia e que estão acessíveis a eles. Muitas vezes o professor ele fica sem saber como abordar um conteúdo que é um pouco mais complicado, os alunos têm uma certa dificuldade, e muitas vezes a gente tem essa ferramenta e o professor não conhece, a gente não consegue chegar até esse professor. Então, a gente vê essas feiras como importantes espaços para a gente divulgar aquilo que a gente está fazendo, enfim. E também estimular o uso do lúdico no processo de formação das nossas crianças, né? Muitos professores nunca tinham ouvido falar em jogos didáticos. Alguns desses que vinham até os nossos stands lá na escola, falaram assim, cara, que maneiro, eu nunca pensei nisso, nunca vi isso. E aí a gente começa a conversar e começa a mostrar, né, que pode ser uma coisa relativamente simples de fazer. É claro que ela demanda tempo, que é uma coisa que muitas vezes os professores não têm, dada a carga horária excessiva de trabalho. Não é incomum a pessoa trabalhar em 3, 4, 5 escolas, né? Então, às vezes, fica difícil ter tempo para poder se dedicar à criação de alguma coisa nova, diferenciada, que possa ser usada nesse sentido, né? Daí também a importância da gente disponibilizar isso. Muitas vezes o professor não tem condições de preparar e a gente tem isso pronto, e aí eu não acho justo a gente guardar isso dentro de um armário, né? Eu acho que a gente tem que divulgar, a gente tem que socializar, e eu acho que é assim que a coisa anda, é assim que a ciência caminha e flui, se desenvolve, enfim. Então, o caminho traçado até aqui, né, por essa experiência nossa da ludoteca itinerante, ela mostra a importância desse tipo de atividade, não só para divulgar o que a gente tem feito, mas também para popularizar a utilização do lúdico aplicado à educação, tendo em vista que muitas pessoas afirmaram nunca ter ouvido falar em jogo didático, nunca terem visto, nunca terem utilizado. Então, eu acho que é uma coisa interessante da gente fazer, né? Que é popularizar a utilização desse tipo de ferramenta, sobretudo no ensino de ciências e biologia, né? Que é a nossa área de estudo, é aquilo que a gente se dedica, né? Então é isso, gente. Aqui eu deixo para vocês o meu contato, o meu e-mail institucional. Vocês fiquem bastante à vontade para fazer contato, para trocar ideia, para, de repente, solicitar os nossos materiais emprestados para utilizar nas suas escolas. Enfim, a gente está à disposição de vocês, à disposição do CREFCOM. Eu vou depois disponibilizar para a Érica o link, né, o endereço lá da nossa coleção no repositório institucional da UFA, onde vocês podem baixar boa parte desses artigos que a gente falou que tem produzido, e outros também, de outras temáticas, outras áreas. A gente tem alguns textos bacanas também que trabalham com o uso de paródias musicais. A gente tem pelo menos uns 2 ou 3 textos que mostram, né, que relatam essas experiências que a gente tem com a produção de paródias, que é um outro recurso muito bacana, muito interessante, uma coisa que eu comecei a brincar de fazer ainda na faculdade, né, com um grande amigo nosso, né, a Érica conhece, o Maicon. A gente na faculdade brincava de fazer paródias de biologia. E depois a gente começou a atuar como professor, a gente levou isso para as nossas turmas de ensino fundamental e médio, e hoje a gente trabalha também com os alunos de graduação, os futuros professores,
estimulando-os a produzirem suas próprias paródias para serem utilizadas quando eles estiverem ministrando as suas aulas profissionalmente. Enfim, são só alguns exemplos daquilo que a gente tem produzido, que está disponível lá para vocês baixarem, lerem. Se quiserem trocar ideia depois sobre os textos, a gente está à disposição. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a Érica e a toda a equipe do CREFCOM pelo convite, né? Espero que vocês tenham gostado, curtido, aproveitado, aí, assimilado alguma coisa, aprendido alguma coisa. Enfim, eu estou à disposição de vocês para a gente continuar a conversa, ok? Então, Jean, você já está me vendo? Tô sim. Bom, repetindo que as pessoas adoraram, eu também. Eu devo ter ficado com cara de pateta a maior parte do tempo, de boca aberta, né? Agora, eu não sei nem se a nossa diretora está aí, porque eu não estou enxergando muito bem, não. Mas a revelia da direção do CREFCOM, eu pergunto, onde ficaria hospedado esse acervo aí, esse acervo duplo que ficaria aqui em São Gonçalo? Eu já percebi para onde você quer encaminhar a sua conversa, né? Olha, depois de 25 anos de amizade, não é muito difícil. Olha, eu não havia pensado na possibilidade, mas o CREFCOM pode ser um local onde a gente disponibiliza esse material sem problema algum. Eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser bacana, eu acho que vai ser bacana dado o acesso que vocês têm aos professores. Os professores têm o centro como uma referência mesmo, então acho que vai facilitar bastante. Acho que a gente pode fechar uma parceria. A gente conversa depois. Então, não precisa excluir a outra possibilidade, mas por que eu estou falando isso? Porque nós temos no CREFCOM o núcleo de tecnologia assistiva. A professora Suelen, ela é a responsável por esse núcleo e ela está aqui. E uma das pessoas que estava assistindo, a Andréia Vitorino, que é estudante de curso normal, né? Ela perguntou sobre a possibilidade de adaptação. E a professora Suelen, ela trabalha com pessoas com baixa visão e cegueira. E o que me passou, lendo os comentários rapidamente, é que, de repente, a gente poderia, junto com a professora Suelen, pensar na adaptação de alguns jogos, eu não digo todos, né? Mas de alguns jogos, e manter esses jogos à disposição. O CREFCOM, então, se responsabilizaria pela reprodução, em parceria, obviamente, com o seu núcleo de pesquisa, e a gente teria isso ali à disposição dos professores da Rede Municipal de São Gonçalo para que eles pudessem tomar emprestado esses jogos, por conta desse motivo mesmo que você falou, né? Muitas vezes o professor ele não tem tempo por conta de tantos afazeres ao longo da semana, e aí o CREFCOM, como um centro de referência, ele auxiliaria não só nesse empréstimo, mas a gente também poderia transformar isso numa formação onde o próprio professor conseguiria aprender como reproduzir esses jogos e manter esses jogos, então, na sua escola. E aí entra uma outra pergunta para eu te fazer. Você disse que lá naquele repositório da UF você tem os artigos, mas existe um manual ensinando aos professores como reproduzirem? Por exemplo, o jogo dos pinos que a gente joga, o boliche, você falou assim, a gente pode usar a garrafa PET, a gente pode fazer a bola com papel e fita durex, enfim. Existe um manual para que os professores interessados possam acessar e tentar reproduzir esses jogos que já estão validados? Não, a gente não tem nenhum tipo de manual nesse sentido, tá? O que a gente tem feito é o seguinte: algumas pessoas entram em contato com a gente depois de terem acesso aos artigos, enfim, e aí pedem para que a gente disponibilize o jogo. E aí a gente manda, por exemplo, as cartas, né? A gente manda o tabuleiro e a pessoa imprime, enfim, a gente tem feito isso. Uma outra coisa que a gente fez agora recentemente foi publicar um artigo com o jogo completo. A gente conseguiu
uma revista que não havia limitação do número de páginas, e a gente conseguiu, então, colocar como anexo do artigo todas as cartas do jogo e o tabuleiro. Então, a pessoa pode baixar o artigo, a pessoa imprime as cartas, e aí o tabuleiro ela pode te adaptar, ela pode reproduzir aquele mesmo, ela pode fazer um outro, pode desenhar no papel 40 quilos, enfim, a pessoa vai adaptando, né? A gente fez uma coisa nesse sentido. E aí a gente tem alguns jogos que ainda não foram publicados, que a gente está pensando em seguir essa linha, tentar publicar em revistas que permitam a gente publicar as cartas como anexo, que aí eu acho que facilita mais ainda o acesso das pessoas ao material que a gente produz. Né? Principalmente as revistas de publicação eletrônica, né? Essas revistas seria mais fácil, né? Você disponibilizar. Aí, em relação, Érica, àquilo que você falou de adaptação dos jogos, cara, eu super topo, eu acho que a gente pode conversar, é aquilo que eu falei lá várias vezes, eu acho, né, que acho que a gente tem que socializar o conhecimento, socializar o material que a gente produz. Então, se há a possibilidade da gente adaptar um ou mais jogos para atender a um determinado grupo de alunos, um determinado público, a gente pode fazer sem problemas algum. Né? Sem problema algum. Eu tenho uma aluna, por exemplo, de TCC, que a proposta dela é a criação de jogos para trabalhar com crianças com transtorno do espectro autista. E aí essa aluna ela vai trabalhar especificamente com jogos eletrônicos. A gente vai utilizar o PowerPoint para a produção de jogos voltados para essas crianças, todos os jogos relacionados ao assuntos, né, de ciências lá da educação infantil. Você acabou puxando uma outra pergunta, mas eu vou pedir, Neuzinha, enquanto eu vejo aqui, você selecionou aí, tinha alguma pergunta? Porque eu tenho um monte de coisa para perguntar. Um comentário que eu gostaria de fazer é que no jogo da DST, eu não consegui parar de pensar na possibilidade da interdisciplinaridade, principalmente com a língua portuguesa, porque você traz alguns termos que muitas vezes os estudantes não estão habituados. E aí, esse papel do professor de língua portuguesa em aumentar o vocabulário desses alunos, eu acho que seria uma parceria bastante interessante. Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido, dos jogos que têm um objetivo claro, obviamente, porque o grupo de pesquisa trabalha com ciências e biologia, mas na possibilidade de uma interdisciplinaridade? Em algum momento alguém se demonstrou interessado nessa possibilidade? Não. Não, ainda não. Em nenhum momento. Mas isso que você falou realmente chama atenção, né? Aquele termo lá, febrícula, né? Isso. Chama atenção, realmente. Mas a gente nunca trabalhou, né, de forma interdisciplinar com os professores lá da escola parceira, onde a gente desenvolvia o PIBID. Né? Até porque o PIBID, né, ele era visto com um certo receio por alguns professores, assim. As pessoas criavam algumas coisas na sua mente, como se a gente estivesse ali tirando o espaço deles, enfim. Mas não, a gente estava ali exatamente para somar, para levar aquilo que a gente produz na academia para dentro da universidade, para dentro da escola, né? Mas, enfim, a gente nunca trabalhou. Seria bacana se a gente conseguisse fazer esse tipo de coisa assim. Quem sabe no Traficom a gente não consiga. Quem sabe? Olha só, vamos tentar, né? Você mostrou jogos de tabuleiro, né? Você mostrou jogos físicos, você mostrou imagem desses jogos. Aí você falou agora que tem uma aluna que vai adaptar para o público do espectro autista, né? Com o PowerPoint. E a minha pergunta é: existe alguma ideia na cabeça de vocês? Essa ideia já passou desses mesmos jogos serem
colocados na versão digital, tipo um aplicativozinho. Tem um joguinho que a gente aqui em casa gosta muito, que é o tal do Perguntados, que de vez em quando a gente brincava aqui na hora de estudar para a prova e tudo mais. Assim, é um aplicativo de celular. E agora muitas crianças, e com essa história de ensino híbrido, remoto, né, a gente vê que as crianças usam muito os aparelhos de telefone para isso, né? E existe essa ideia, já surgiu aí no grupo de pesquisa? Então, uma das nossas alunas, a Cristina, que fez aquele TCC que eu comentei com o jogo Desafio Ciências e Sistemas do Corpo Humano, a Cristina, quando passou para o mestrado, a ideia inicial dela era pegar alguns dos jogos que ela encabeçou a produção e transformá-los em aplicativo. Só que a gente percebeu que ia ser bastante complicado, porque a Cristina não domina essa ferramenta, eu também não, né? Apesar da Cristina ter a possibilidade de auxílio da filha, que é estudante de computação, a gente viu que a coisa ia ficar muito, muito pesada para o prazo que ela tinha para o mestrado, né? 2 anos, você fazer disciplina, desenvolver jogos em aplicativo e defender aqui, né, testar e defender, escrever é complicado. Então, a gente descartou isso momentaneamente. Mas hoje, com a possibilidade da gente utilizar o PowerPoint como ferramenta, a gente já tem pensado em transformar alguns desses jogos para esse novo formato. O último artigo que a gente publicou no início de agosto, se eu não me engano, já é um artigo que traz um jogo no formato PowerPoint, é um jogo que trata de quinidários e esponjas. Então, já é nesse formato. E essa aluna que vai trabalhar com jogos para crianças com transtorno do espectro autista, ela vai trabalhar exatamente na mesma linha que esse jogo foi produzido, utilizando o PowerPoint. Bacana. A Andréia Vitorino, ela pergunta como aplicar e desenvolver o tema abordado sobre educação sexual. A Andréia, ela cursa o ensino médio, formação de professores. Penso que a pergunta esteja voltada para o nível de atuação dela, que é o Fundamental 1, né? Uhum. No Fundamental 1, eu já tenho feito alguns trabalhos com esse tema, né? Há mais ou menos 8 anos, eu faço um trabalho em uma escola particular aqui de São Gonçalo. Tenho uma parceria com essa escola, né, já de 8 anos, onde eu vou sempre fazer palestras com as crianças do 5º ano, porque é onde eles começam a ver esse conteúdo, né? Agora, no terceiro para o 4º bimestre, é quando eles começam a ver corpo humano, começam a trabalhar a questão da puberdade. E aí, logo depois da professora abordar o assunto com eles, eu venho e faço a minha palestra. Só que quem define o tema da palestra são os próprios alunos. É uma dinâmica que eu faço desde quando eu atuava lá na escola estadual Lauro Correia, na Trindade. Eu sempre trabalhei assim, eu fazia umas fichinhas onde o aluno colocava uma questão dele, uma dúvida, uma curiosidade que ele tivesse, enfim, e ele depositava isso em uma caixinha, não precisava se identificar, e depois eu recolhia aquelas fichas, e a partir das perguntas deles, eu monto a minha apresentação. Então, nessa escola particular aqui de São Gonçalo, eu faço da mesma forma. A professora coleta deles as questões, eu recebo essas questões e monto a minha apresentação. Então, eu tenho uma parte bem geral, onde eu trato da questão das mudanças corporais e tal, falo de hormônios, e depois eu entro nas perguntas. E aí eu coloco no slide a pergunta que a criança fez. E aí é muito bacana, porque a criança se reconhece. Ela não fala, é a minha, mas ela já muda o jeitinho dela na cadeira, ela cochicha com a amiguinha, com o amiguinho.
E aí é muito bacana, porque você fala daquilo que eles querem saber, né? E aí, em alguns casos, eu pego exatamente como a criança escreveu, e aí ela se reconhece mesmo. E aí, no final, as crianças já estão super à vontade, e aí elas perguntam, elas vão além daquilo que eu coloco ali. Tem perguntas muito cabeludas, vamos dizer assim, né? Aquela coisa da curiosidade, querer saber realmente e tal. E é uma coisa muito legal e que vem trazendo assim, para a gente uma satisfação muito grande, porque a gente pode contribuir, né, para o processo de formação dessa criança, a gente pode contribuir no trabalho do professor, complementar o trabalho do professor da educação básica. Né? Isso é muito legal. E a gente, inclusive, tem convidado os pais a participar. Né? A escola manda um aviso para os pais, dizendo que no dia tal, na hora tal, vai ter uma pessoa falando sobre o assunto. E aí tem pai e mãe que fica ressabiado, né? Vai falar disso com meu filho e tal, não é a hora e tal. E aí eu falo, se quiser deixar o pai entrar na escola, né? Quando era presença, eu falo, deixa o pai entrar na escola, não tem problema nenhum com isso. Aí, ano passado, a gente fez remoto. E aí eu falei, pode convidar os pais, pode estar sentado lá da criança na frente do computador, pode ficar. E aí uma penca de mães participou e foi assim, bem legal. Jean, eu acho que cabe aqui, nesse momento, assim, porque as pessoas têm uma visão nossa, né, dos profissionais das ciências naturais, uma visão bem assim, pragmática, vamos dizer, de que nós não acreditaríamos em Deus. E aí, talvez as pessoas possam estar pensando que para você é muito fácil, afinal de contas, professor de biologia, é tudo maluco, ninguém acredita em Deus, né? E aí eu vou expor Já aqui. sei para onde vai a conversa. Eu vou expor aqui uma situação que você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa que tem uma religião que você segue e que você respeita, e que você pauta as suas atitudes todas em cima dessa sua crença, e que isso não te impede de trabalhar um tema, como você disse, assim, tão cabeludo, uma vez que a ciência e a religião, elas não se opõem, né? Elas se complementam, na verdade, né? Então, que a crença que nós carregamos conosco não nos impede de fazer o nosso trabalho. E alguém colocou assim, como, né? Como isso pode ser feito? Isso pode ser feito no momento em que você entende que a religião e a ciência, elas podem sim caminhar lado a lado, e uma não precisa confrontar a outra. Por isso que alguém que tem um dogma religioso muito forte, que pauta a sua vida toda, consegue ensinar ciências sem ferir a sua crença. Estou errada? Não, perfeito. E eu vou além, Érica, eu vou complementar isso que você falou, dando um outro exemplo. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo. Lá na igreja, eu já fiz algumas palestras sobre esse tema com os adolescentes, seguindo a mesma temática, seguindo a mesma dinâmica, quer dizer. Os adolescentes fazem as perguntas e eu converso sobre aquilo que eles querem saber. Porque, assim, a educação sexual, ela é um tema extremamente importante. Ela deve ser tratada dentro de casa, dentro da escola, dentro da igreja, dentro do clube, em qualquer lugar. Ao contrário do que muita gente pensa, educação sexual não vai estimular o seu filho a ter uma iniciação sexual, não vai estimular seu filho e sua filha a ter certas práticas sexuais, não. A educação sexual ela vai trazer um conhecimento sobre o funcionamento do corpo, por exemplo, ela vai trazer conhecimento sobre como prevenir uma infecção sexualmente transmissível, ela vai trazer conhecimento sobre como prevenir uma gravidez indesejada, ela vai ensinar a sua criança a reconhecer uma situação de risco, uma situação de abuso. Isso é extremamente importante. Há na literatura vários relatos de crianças que denunciaram situações de abuso aos seus professores, seus coordenadores, diretores, enfim, após assistirem uma palestra de educação sexual na escola. Exato. Entende? Então, as pessoas precisam parar com essa ideia de que educação sexual estimula o início da vida sexual. Não.
Ela protege as Não. nossas crianças, na verdade. Exatamente, exatamente. Então a gente deve falar disso em casa, na rua, na igreja, em qualquer lugar, né? Exato. Aí, uma outra curiosidade. Semana que vem eu farei essa palestra, né, para as crianças do 5º ano, na turma da minha filha. Estamos todos ansiosos, eu e Eu ela, né? faço E ideia. assim, é importante, a gente tem que conversar sobre isso. Acho que os pais têm que entender a importância da educação sexual. Por isso que eu convido os pais a participarem dessas minhas conversas com as crianças. Porque os pais têm que esse mito tem que cair de que a educação sexual estimula a vida sexual. Não, não é por aí. Não é por aí. Exato. Porque muitos pais não querem que a gente aborde isso nas escolas, diz que isso deve ser tratado em casa, mas em casa o pai e a mãe não falam. Não falam porque não se sentem à vontade, não falam porque muitas vezes acham que não têm o conhecimento, acham que é pecado, é uma vergonha, é isso, aquilo. Cara, não faz sentido. Eu acho que a gente tem que ensinar, sim. Eu acho que a gente, enquanto pai, enquanto professor, a gente tem que exercer o nosso papel de educador sexual das nossas crianças. Isso, a Eliane colocou assim: é um tabu em muitos lares. E é por isso que é importante que o professor tenha esse apoio, e aí entra a questão do jogo didático, né? Porque ele vai tirar um pouco daquele peso que Sim. é jogado, a responsabilidade do professor de esclarecer sobre um tema que é tabu é uma responsabilidade pesada. E o jogo, ele traz um alívio para esse peso, na verdade, né? Para o professor que está lidando com isso. E aí entra uma questão que em todos os jogos que você apresentou, eu gostei muito e não esperava diferente, que você coloca o professor como mediador. Né? Então, o centro do processo é o estudante, ele está ali ativo, participando, construindo o próprio conhecimento, né? Arrisco a dizer que isso contribui para a aprendizagem significativa dessa molecada, uma vez que, quando a gente fala aí das teorias todas, você reduz a carga de processamento, a carga cognitiva, porque ele está aprendendo brincando, né? Mas o papel do professor como mediador, e aí surgiu um medo com essa história do ensino híbrido, de que o computador ia assumir o nosso lugar, que um professor ia gravar aulas e que os outros não teriam mais papel, mas o processo de ensino-aprendizagem, ele é um processo que exige mediação contínua. Esse processo, poucas pessoas, pouquíssimas, eu não tenho o dado estatístico, mas pouquíssimas pessoas têm a capacidade de serem autodidatas, de aprenderem por si só, né? Elas precisam da mediação de outra pessoa que tenha um pouco mais de conhecimento do que ela, não só de conhecimento de conteúdo, mas do conhecimento pedagógico, didático, né? Aquele conhecimento que faz com que a gente leve o que o cientista produziu para dentro da sala de aula e consiga fazer isso ficar inteligível para os nossos estudantes. A Kátia, que é a nossa colega no CREFCON, ela coloca assim: excelente, Jean, eu uso jogos com alunos do ensino médio e dá super certo, eles curtem muito. Estou adorando a sua fala, muitas ideias para aprimorar alguns jogos que ela mesma já criou. Então, Kátia, eu também estou convidando você para poder colocar os seus jogos também lá no que a gente vai propor à nossa diretora, a professora Mitsu Takahashi, para que a gente coloque, então, esse repositório, para que a gente estabeleça para a comunidade docente do município de São Gonçalo um local onde ela possa ir lá e buscar apoio, pegar os jogos, né? Pelos motivos aqui já colocados, né? E digo mais, Érica, quando passar essa pandemia, a gente pode pensar em oficinas para a gente jogar com os professores. Exatamente, Porque isso é eles vão perfeito. ter um conhecimento ali, ver como é que a coisa funciona na prática, e depois podem levar para ir para a escola, enfim, acho que isso aí é bem legal. A gente depois conversa e alinhava direitinho essas parcerias, acho que vai ser bem legal. Com certeza. Você sabe que pedir é comigo mesmo, né? Não tenho problema com isso. A Andréia Vitorino, ela colocou assim: vocês levam empatia, sabedoria e criatividade com esses jogos. Poxa, legal. Você percebeu, né?
A Henriette, que ela disse mais acima que ela é sua fã de carteirinha, o lúdico é uma necessidade fundamental do ser, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente aprende mesmo quando a gente não quer, né? Tinha um curso que dizia que ensinar é impossível, aprender é inevitável, era um curso do CEDERJ, né? Então, a gente está brincando e a gente está aprendendo, faz parte da natureza do ser humano aprender. Sem dúvida. Assim, essas ferramentas que a gente utiliza, é aquilo que você colocou. O aluno ele aprende realmente sem se dar conta de que está aprendendo, né? Um exemplo bacana disso são as paródias que a gente faz com eles. Eu tenho um comentário. Daiane Lima, eu acho que é Daiane Lima, eu teria que verificar no celular, mas ela é minha colega de mestrado, foi sua aluna na graduação. Quando eu divulguei, a primeira coisa que ela falou ele fez um trabalho de paródia com a gente que foi maravilhoso. Zoologia então, 1. Eu queria... Zoologia 1, exatamente. 1. Eu queria deixar aqui o comentário da Daiane, legal, que ela me fez pelo WhatsApp. A Neuza colocou aqui a Dani Lima, mas eu não sei, acho que não se trata da mesma pessoa. Vamos lá. Parabéns, professor Jean, pelo trabalho maravilhoso e por compartilhar conosco todo esse aprendizado. Legal. Essa coisa das paródias, cara, é muito interessante, porque assim, o aluno realmente ele aprende e não se dá conta e ele nunca mais esquece. Há pouco tempo, eu tô rindo porque eu vi o comentário da Henriette. Há pouco tempo, uns alunos a quem eu dei aula num colégio privado na Trindade, cara, isso tem muito tempo. Eles se reencontraram no Facebook e criaram um grupo. E aí me incluíram nesse grupo deles do Facebook, o grupo da turma. Quando eu apareci no grupo, a primeira coisa que eles fizeram, que alguns foi fazer comentários. Lembra daquela atividade que o senhor fez com a gente no sexto ano, né? Que antigamente era quinta série, né? Mas tem tempo, hein? Isso, tem tempo, hein? O senhor lembra? E aí alguns começaram a digitar os textos, as frases das músicas que eu levei e que eles criaram. Eu falei, cara, tem mais de... Assim, tudo adulto já, casado, com filho, lembrando das musiquinhas que a gente fez. Quer dizer, nunca mais esquece. Isso é muito legal. Isso é muito legal. O aluno não... ele aprende sem se dar conta, né? Isso é muito bacana. Neuzinha, tem mais alguma pergunta para a gente fazer para o Jean? Porque se deixar, eu vou falando, né, gente? Eu vou levar o Jean aqui até de noite. Olha, eu estou sentindo, Érica, uma certa pressão, porque ela deixou a frase da Henriette na tela aqui para mim. Acho bom você fazer para sempre. Acho bom você dizer para a Henriette que ela quer impressionado. Olha só, gente, nós já estamos com 1h32 e a gente nem percebeu que o tempo passou. É sempre um prazer imenso ter você, né, conosco, seja virtualmente, seja presencialmente. Claro que quando a gente conseguir conviver com essa pandemia, eu hoje comentei com um amigo em comum meu e do Jean, que essa pandemia ela vai virar a nossa gripe. A gente não tem vacina de gripe todo ano, a gente vai ter vacina contra a Covid-19 todo ano. A gente não aprendeu a conviver com a gripe, só que a Covid é um pouquinho mais grave, né? Um pouquinho, porque eu estou sendo reducionista, mas enfim, nós vamos precisar aprender a lidar com essa realidade de um vírus que é tão agressivo, né? E que em alguns casos pode levar a óbito, e isso é uma realidade que a gente não tem como escapar mais, né? Ela está aí. A pandemia chegou, eu brinquei, eu não sei se eu comentei isso com o Jean, não, foi com um primo meu, eu acho, que eu falei assim, olha, gente, já tá bom, nossos alunos já entenderam o conceito de pandemia, porque a pandemia, antes da gente começar a lecionar, tinha sido a espanhola, que nem nós pegamos, enfim. E aí, agora apareceu a pandemia, para eles entenderem o conceito de pandemia.
eu preferia que tivesse sido um jogo que você tivesse inventado do que a gente estar nessa realidade, vivendo, de fato, uma pandemia. Mas não foi. Eu vou falar uma última frase que eu acho que representa o seu trabalho, assim como também penso que represente o nosso trabalho lá no CREFCON, e depois eu passo a palavra para você, para a gente poder encerrar, tá? É uma frase também do mesmo livro, da Pedagogia da Esperança. Vamos abrir mais uma vez aspas para Paulo Freire. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Bom, sendo assim, motivados por essa teimosia, acho que posso falar em nome, inclusive, do Jean, nós do CREFCON seguimos esperançosos e esperançosas e trabalhando por uma educação de qualidade para o município de São Gonçalo. Jean, a palavra é sua. A gratidão do CREFCON em tê-lo conosco nesta tarde. Não, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre aquilo que a gente tem desenvolvido na UF, né? Me coloco à disposição do CREFCON, me coloco à disposição dos colegas que estão assistindo para conversarmos, trocarmos ideias, figurinhas, enfim, eu estou à disposição para ajudar. Quero aprender também com vocês, né? Não pensem que é porque a gente está lá na universidade formando professor que a gente não tem que aprender. Não, a gente aprende sempre. Isso eu falo para os meus alunos. Desconfie sempre de alguém que diga que é bom demais, né? Já disse a Dilma, né? Ninguém é bom demais. Desconfie de quem se acha bom demais. Então, eu digo para eles que a gente tem que buscar o aprendizado sempre. Então, assim, eu quero aprender com vocês também. Então, a gente está aqui para trocar, para aprender, para dividir, para somar, enfim. Eu estou à disposição do CREFCON também, para a gente estar junto em outras oportunidades, né? Espero que em breve, presencialmente, né? Com sala cheia, para a gente conversar, trocar ideia, tomar um café, comer um biscoito. Né? E vamos tocar para frente essa coisa da filial da Ludoteca Itinerante. Vamos pensar em uma oficina para a gente trabalhar os jogos com os professores, para a gente brincar mesmo, se divertir, ver o quanto a gente sabe ou não sabe de ciências, né? Eu jogo com os meus alunos da graduação, eles ficam assim, caramba, não sei nada disso. Eu falei, cara, você vai ser professor, você tem que aprender. Agora vamos lá, é a hora agora. Exato. É um tempo bacana, espero que a gente possa fazer isso breve, presencialmente, todo mundo junto, curtindo, aprendendo. E é isso, mais uma vez, obrigado, um prazer rever vocês, né? É sempre bom estar com vocês, mesmo que nessa forma remota, mas é sempre bom voltar ao CREFCON. Aprendi muito com vocês não têm noção da importância que vocês têm para a minha formação, né? Você é uma amiga de mais de 25 anos, me conheceu, eu tinha muito cabelo, né? Vinha aqui na testa, assim, então você me viu pequenininho. Quer dizer, não me viu pequenininho, mas me você viu sempre foi maior do que eu. Mas me viu com cabelo, né? Quer dizer, então, assim, é uma amizade de muitos anos, né? Que eu tenho um carinho muito, muito grande. Então, assim, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você também. Então, assim, é muito, muito legal. E eu me coloco à disposição sempre de vocês. E é isso, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. E a gente se vê por aí. Pessoal, muito obrigado, Jean. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa tarde para todos. Até mais.